dia, é com enorme prazer que eu participo desse debate. Trabalhei aqui na cidade de Mogi, na Universidade da UBC, em 2001. Estou vendo muito ex-alunos meus na plateia, fico super feliz de saber que eles entraram na atividade profissional e fico muito feliz mesmo. E é um prazer estar aqui. Eu vou falar um pouco de aspectos gerais do que nós temos desenvolvido. Eu atualmente estou exercendo a atividade de chefe de departamento de comunicação social na Universidade Estadual Paulista, UNESP, em Bauru, e estamos passando por um processo de mudança. Vocês sabem, pessoal de jornalismo, nós temos um novo currículo de implementação. O currículo deve ser implementado provavelmente nesse ano e estamos fazendo um debate, uma discussão. Então, quero trazer parte desse debate, dessa discussão, para apresentar para vocês. É a discussão que eu tenho feito. O tema cheguei ao mercado de trabalho, e agora? Minha mulher é pedagoga e nós temos conversado bastante. Uma ideia que eu acho interessante, ela é freiriana. Ela fala que ela é da New School, eu sou da Old School, né? Ela é freiriana e eu sou marxista. E ela tem uma observação que eu gosto muito, eu quero trazer para problematizar aqui com vocês. O problema não é chegar no mercado, não é como chegar no mercado. Você chega no mercado com uma maleta de inquietações problematizadoras, como pensa Marcelo Cortella, filósofo, professor da USP, da PUC, ou você chega ao mercado com uma maleta burocrática, funcional, um monte de conceitos armazenados, com uma linguagem, um sistema de codificação própria. Como você chega no mercado? O problema que nós enfrentamos hoje é que o mercado quer que nós cheguemos com essa maleta de conceitos, ações burocráticas e operacionalizadas. O mercado desprofissionalizou e despolitizou a atividade profissional do comunicador, uma situação muito complicada, e opta em você ter hoje meros aplicadores de atividades funcionais. A universidade, infelizmente, também contribui com isso. A universidade despolitizou a atividade profissional do jornalismo. O jornalismo hoje é uma atividade muito mais burocrática do que propriamente uma atividade de reflexão crítica e funcional. Na hora de mudar o cenário, aí você começa a encontrar dificuldades. Na hora de mudar esse cenário de crise, você começa a encontrar dificuldades. É com esse pano de fundo que eu pretendo apresentar para vocês minhas reflexões sobre o tema. Não acredito mais, e acho que é fundamental levar isso em consideração, nesse chamado mercado de trabalho. Há um grupo de pesquisadores da Universidade de Colômbia, um centro de pesquisa chamado PAL Center for Digital Journalism, da Universidade de Colômbia. Tem 3 grandes pesquisadores que têm feito um debate interessante sobre isso. Emily Bell, Anderson, Sirks têm discutido isso. Produziram um texto que eu acho fundamental, que todos nós deveríamos ler, chamado Jornalismo Pós-Industrial. É interessante que ele trabalha com toda a cadeia produtiva da comunicação, então nos interessa muito. Esse material está à disposição no Brasil, já traduzido pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Tem um arquivo interessante no Observatório da Imprensa. Sugiro que todos tiveram a oportunidade de ler esse material. Eles fazem uma observação crítica e eu concordo com isso. O mercado, como a gente pensou, não existe mais. Isso não existe. Por mais que nós formemos as pessoas para o mercado na universidade, e por mais que o mercado pense a atividade profissional dentro de uma certa arquitetura, esse mercado não existe mais. Não é uma ficção. Não existe mais como existia no século passado. E agora, há pouco tempo, século XX. Isso não existe mais e é necessário repensar isso. Partindo desse pressuposto, quero apresentar 2 ideias que eu acho que são interessantes para compreender o que nós estamos discutindo agora. Há um estudo muito interessante de um professor também, chamado Ciro Marcondes Filho, é professor
da Universidade de São Paulo, que ele fez uma periodização do jornalismo. Segundo ele, nós vivenciamos uma coisa chamada pré-história do jornalismo, que é um período anterior à formação da esfera pública, um primeiro jornalismo, que vige até 1830, da Revolução Francesa até 1830, segundo jornalismo, que é um jornalismo que absorveu tecnologias, um terceiro jornalismo com monopólio, e o quarto jornalismo que nós estamos vendo agora, que é da informação informatizada. Essa periodização é legal pelo seguinte: ela faz com que a gente compreenda a cabeça que nós temos ainda hoje no chamado mercado de comunicação. Nós ainda pensamos a comunicação e esse mercado com a cabeça no século XIX, por duas razões. Nesse primeiro jornalismo surgem duas questões importantes. A primeira é a redação. A redação é provavelmente uma das invenções mais inteligentes do sistema de comunicação. Você cria um think tank, você cria um espaço de reflexão teórica conceitual, que é um locus de produção de um tipo de conhecimento que é o jornalismo. Isso surgiu durante muito tempo. A redação hoje também já foi para o espaço, mas a gente pensa na redação. A nossa cabeça ainda está focada na redação. A redação, ao longo do século XX, que era um espaço de produção de conhecimento, no final do século XX ela vai chegando como um espaço de assédio moral, de deseducação crítica do jornalista. Tem vários estudos que mostram isso no Brasil e fora do Brasil. Então acho que é bastante interessante repensar a questão da redação como locus da atividade profissional de jornalismo. Mas há uma outra questão que essa sim contaminou a atividade profissional da comunicação, de forma trágica. No primeiro jornalismo, segundo o Ciro, nós ainda tínhamos a informação com forte valor de uso. Era importante ter informação porque nós construíamos nossa cidadania a partir dessa informação. Com o tempo, o valor de uso foi sendo substituído pelo valor de troca. Cada vez mais tornou-se fundamental e importante a sustentação dos veículos a partir da questão da troca. A publicidade entra de uma forma muito interessante e substantiva nesse processo. Qual o problema, na nossa opinião, e os dados têm mostrado isso? Eu gosto sempre de dizer o seguinte: o negócio pode estar em crise, mas a comunicação não está em crise. A comunicação não, pelo contrário. Na chamada sociedade da informação, cada vez mais precisamos de comunicadores, cada vez mais. Então, a comunicação não está em crise. Mas qual o problema do negócio, como o modelo foi organizado? Ele foi organizado baseado numa perspectiva de troca, não do uso. E com o tempo isso foi se tornando cada vez mais intenso, a ponto de chegar numa situação de deformação absoluta do negócio. Por exemplo, nós temos no Brasil um sofisticado sistema de informação de comunicação, mas você não tem leitores. E isso é uma deformação brutal. Você não tem fruidores de informação impressa. Isso mostra o grau de deformação que nós tivemos na construção de um modelo de negócio que foi com o tempo substituindo o valor de uso da informação pelo valor de troca. E chegou numa situação de impasse, que é o que nós estamos vendo agora. Há um pesquisador norte-americano chamado Philip Meyer, muito interessante também, que escreveu um livro dizendo o seguinte: o jornal vai acabar? É a pergunta que ele faz. Provavelmente vai acabar. E que assim seja mesmo, que as coisas nascem, desenvolvem e morrem, assim que é a vida. E é legal que seja assim. Ele vai identificar uma coisa interessante na crise. Ele vai observar o seguinte: o jornal, como ele está organizado como modelo de negócio, tem dois problemas sérios. Um, que é a sua sustentação, e o segundo, que é a sua perda de credibilidade em função dos erros factuais. Então você pega, por exemplo, qualquer redação. Hoje as redações, as grandes redações, fora do Estado de São Paulo, não trabalham mais propriamente com jornalista da sua própria redação. Trabalham hoje no formato de agências. A agência tem que ter um processo de produção muito contínua e se dá muito mais valor hoje à produção rápida do que à produção de qualidade. O problema é que você chegou no limite extremo disso. Você chegou numa situação em que você tem velocidade na produção da informação, mas não tem qualidade. E aí é um problema sério. A Mariana Chauí chama isso de simulacro. Você constrói uma visão de narrativa da sociedade que não confere com a realidade factual. As pessoas não encontram ressonância na sua atividade. Vocês estão vendo aí, acompanhando esse final de semana, o simulacro da comunicação midiática do Brasil em relação a isso.
Então, isso criou um problema sério no jornal que não permite a ele levantar, não tem musculatura para levantar, para responder suas necessidades e demandas. Cortou tão fundo na carne que pegou no tendão, pegou no nervo, né? Em função do modelo criado. Então você tem forte ênfase na questão da troca, abriu mão da necessidade fundamental do jornalismo como parte da construção de narrativas factuais, e você não tem hoje os agentes críticos suficientes na redação, no negócio, para poder fazer essa mudança. Problema sério. Segundo aspecto importante dessa reflexão que nós estamos fazendo. Estou citando alguns teóricos que eu acho importante para quem está hoje pensando em comunicação poderem ter acesso a essa literatura. Mas dois caras, dois jornalistas, fizeram nos anos 90 um encontro, no final dos anos 90, um encontro na Universidade de Harvard, um cara chamado Bill Corvo e um cara chamado Tom Rosencial, e eles criaram uma coisa chamada Comitê de Jornalistas Preocupados. E eles queriam fazer uma análise por que o jornalismo chegou naquela situação. Eles fizeram um estudo mostrando o poder e a representação social do jornalismo na época de Watergate, que derrubou um presidente, e depois vai fazer a mesma discussão em Whitewater, que é o escândalo que pegou o governo Clinton e balançou o governo, mas não derrubou o governo. Então o que eles vão avaliar? Por que o jornalismo perdeu tanto prestígio? A visão crítica deles é que o jornal e o negócio da comunicação estava envelopado em outros negócios. Por isso que eu acho interessante a gente ter uma mesa para discutir negócio de comunicação, porque essa fronteira hoje está tão borrada no macroambiente da comunicação que é difícil você observar se tem propriamente um negócio ou negócios de comunicação, talvez seriam comunicações. Então, esse problema fez com que o jornalismo desidratasse sua atividade. Ele perdeu força de construção narrativa de qualidade. Né? Então, um problema seríssimo de credibilidade que chegou na situação que nós estamos hoje. No Brasil, deve foi acentuado em função, na minha opinião, da estratégia equivocada dos dois de comunicação de também desidratar a redação. Chegamos, então, numa situação limite. Se não existe mais mercado como a gente pensava no século passado, se não existe mais a redação como logos fundamental da atividade, o que é que sobra? O que nós estamos discutindo, o Léo já apontou aqui, nós somos professores na mesma instituição e temos discutido isso lá na nossa universidade, é essa chamada nova ecologia digital que surgiu no campo da atividade de produção de comunicação. Até o século passado, você tinha um arranjo produtivo local que ele precisava estar no mesmo lugar. Os jornalistas mais antigos devem lembrar, por exemplo, que passava ali hoje que você está no Agora, né? Mas passava ali na Barão de Limeira ou passava ali na Consolação, você via um arranjo montado, a redação, a impressão e a distribuição no mesmo lugar. Então você tinha um arranjo produtivo local que ele estava fixado, territorializado. O fenômeno que nós temos hoje na comunicação é que ele está desterritorializado. Você tem um arranjo produtivo local, digital, que está disseminado no território. Você não precisa ter mais uma redação no mesmo lugar que tem uma impressora, que tem um lugar de distribuição. E isso mudou substancialmente a atividade profissional do jornalismo. Hoje, por exemplo, eu trabalho com hack, reportagem assistida por computador, que é muito melhor, infinitamente melhor do que as reportagens que eu fazia 30 anos atrás. Então você mudou uma atividade e mudou a ecologia, várias situações mudaram. O problema é que nós não temos hoje o criativo necessário na atividade profissional de jornalista para poder lidar com essa situação. A universidade, ela mediocrizou a formação do aluno, a universidade despolitizou. Eu estou discutindo partidarizar, é uma coisa, ela despolitizou, optou-se em ter um comunicador técnico operacional com meia dúzia de palavras de linguagens comuns, mas você eliminou aquilo que o Cortella chama do inquietador propositivo. Você não deixou de ter o profissional que questiona, que critica, que olha, que observa, que apresenta alternativas, que apresenta possibilidades. E isso desidratou brutalmente a nossa atividade profissional. Então a questão central não é se cheguei no mercado, porque tal mercado não existe mais como existia no século passado. A grande pergunta, na nossa opinião, é como eu chego ao mercado. E nesse fator,
eu acho fundamental, além da leitura, como o Belda apresentou, é a questão do posicionamento. Hoje sabe-se que quanto mais colaborativo, coordenado, organizado de forma horizontal, mais é a qualidade da produção do conhecimento. Uma redação precisa se repensar, perder essa noção de hierarquização rígida, e o profissional que chega à redação precisa chegar com uma nova mentalidade, de pensar novas possibilidades, por exemplo, de pauta, de observar fatores muito mais multifuncionais da realidade. Por exemplo, nós estamos conversando agora, nós temos mesas aqui no nosso encontro fundamentalmente masculinas, né? E não é mais a realidade da comunicação. A comunicação hoje é um espaço feminino. As universidades são espaços femininos, as áreas de profissão são espaços femininos, né? Isso acontece muito provavelmente porque a gente ainda engessou uma realidade e não se deu conta que essa realidade mudou, se transformou, né? Então é necessário a gente ter novas pautas, novas visões, novas possibilidades. Por isso, a pergunta que eu deixo ao encerrar essa discussão e fico à disposição para o debate é que não é como nós chegamos no mercado, não é se chegamos ou não no mercado, é como chegamos. Eu acho que é necessário a gente recuperar a dimensão crítica, propositiva, criativa, questionadora que a comunicação necessita para poder dar esse salto, né? E encerro dizendo o seguinte: gosto dessa ideia. A comunicação não está em crise, o jornalismo não está em crise. Em crise está um modelo de negócio construído no século XIX, que se consolidou, se ossificou no século XX e é incapaz de pensar o futuro no século XXI. Nós ainda pensamos nossa atividade profissional olhando para o retrovisor. Isso tornou-nos incapazes de pensar no futuro. Por isso, eu acho que a ideia mais interessante, gosto dessa frase do Cortella, precisamos de pessoas problematizadoras, precisamos de pessoas inquietadoras, propositivas, capazes de repensar na atividade que nós estamos fazendo hoje, mas ajudar a desenhar a arquitetura do futuro da comunicação. É isso.